Eu falo para você que tem menos de 30, menos de 40, ouça os irmãos mais velhos, ouça aqueles que não se perderam no caminho, que têm a mesma paixão. Que o Senhor nos livre de viver um evangelho sem lágrimas, que o Senhor nos livre de viver um evangelho sem paixão, que o Senhor nos livre de viver um evangelho sem história, sem ouvir as histórias dos nossos líderes, dos nossos pastores, sem ouvir o que eles tiveram que viver. Nós, é muito fácil, hoje a gente bota uma câmera na frente, 30, 40 mil pessoas. Eu já fiz live com 47 mil pessoas. Eu enchi o estádio da sala da minha casa. Mas muitos irmãos que andaram de cavalo, andaram de jegue, andaram de trem, de bicicleta, de ônibus, de cidade em cidade, de igreja em igreja, mantendo a lâmpada acesa, mantendo o fogo aceso, mantendo a virtude acesa, mantendo a glória acesa. Oh meu Deus, homens que escreveram a visão bem grande, e a gente passou correndo e viu, a gente viu. Oh meu Deus, a gente viu. Eu vou dizer uma coisa para você, eu termino aqui. Eu só queria ser pastor de uma igreja, eu só queria pregar na tarde da bênção, curar algumas dor de cabeça, algumas diarreia. Eu só queria ser o pastor da tarde da vitória. E aí eu comecei a conhecer alguns homens mais velhos, algumas pessoas que carregavam. Eu disse, uau, é isso. E eu vi que a gente poderia ir além de a tarde da bênção. Eu vi que a gente poderia ir além do culto do milagre. Eu vi que a gente poderia ir além. E eu comecei a perseguir essas pegadas. Comecei a ir atrás disso, comecei a investir, para ir passar tempo com esses irmãos, para estar perto dessa unção. Eu queria isso, irmãos. Eu queria isso. Hoje tem estruturas, tem escolas, tem um monte de coisas em 27 países, mas eu ainda continuo querendo a mesma coisa de 20 anos atrás. Eu ainda quero queimar, eu quero ouvir os meus irmãos. Nós não temos nada para dar para você, nada. Mas eu sei o que eu carrego. Eu sei o que Deus me deu. Eu sei o que a minha casa recebeu, o que os nossos irmãos receberam. Eu acredito nisso. E eu protejo isso. Eu não trabalho para crescer, eu trabalho para proteger. Porque isso tem muito valor. Isso foi dia, horas após horas, noites e após noites, recursos investidos, longe de casa, longe da família. Nós queremos compartilhar isso com você. Ontem foi uma noite de toques. Hoje não. Hoje é uma noite de impartição. Hoje nós só queremos ministrar e dizer assim: Deus não fechou monopólio com nenhum homem. Deus não fechou monopólio com nenhum ministério. Você não precisa beijar a minha mão, beijar o meu anel e dar o seu dízimo para que você receba, porque eu também recebi, porque alguém colocou a mão sobre a minha vida e eu continuo debaixo dela, servindo ao Senhor, submetido. Sabe, a nossa oração é que essa geração que está sentada aqui no chão se torne maior do que a gente. A nossa oração é que a gente andou, vocês corram e os seus netos voem. A nossa oração é que você entenda muito mais do que nós entendemos. Talvez a nossa incapacidade de crer atrasou um pouco as coisas. Vocês não vão precisar viver isso. Nós queremos orar por você. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Ontem nós tocamos o número de pessoas que a gente conseguiu. Hoje nós queremos impartir. A unção está aqui nesse ambiente. Eu sei o que eu recebi nas conferências que eu fui. Ninguém muitas vezes nem me viu,
E muitas vezes eu nem fui tocado. E quando eu queria chegar lá na frente, não dava mais tempo. Já tinham tomado a frente. E eu ficava pensando, puxa, eles não me viram aqui. Eu estou aqui. Mas eu pegava aquelas frases, aquelas impartições, e eu levei para minha casa. Elas viraram livros, viraram best-seller. Viraram ministérios. Não menospreze o dom que há em ti. Paulo disse isso para Timóteo. Timóteo, você recebeu. Paulo estava preso numa cadeia, discipulando o pastor da maior igreja em Éfeso. Hoje eu cuido de pastores que eles têm um ministério muito maior do que Deus me entregou. A igreja deles é muito maior do que a que eu sou pastor. Eles têm muito mais recursos do que eu. São muito mais financeiramente prósperos do que eu. E eu fico pensando, por que Deus não deu o dinheiro que deu para eles para mim? Por que Deus não deu a igreja que deu para eles para mim? Mas Deus disse, essa é a sua medida. Enquanto você andar na sua medida, você sempre vai ter para abençoar a vida dos outros. Sabe? Você precisa entender a sua medida. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia, se você quiser,